Você é MEI e está com alguma dívida atrasada? Você sabia que mesmo como MEI, a sua conta pode ser bloqueada judicialmente? Muita gente acha que isso nunca vai acontecer, mas saiba que isso é perfeitamente possível. E hoje eu vou te explicar como, por quê e o que você pode fazer para se proteger e, se for o caso, desbloquear a sua conta. Vamos lá? Olá pessoal, eu me chamo Everton, eu sou advogado e, inicialmente, você precisa entender o que é um bloqueio judicial da sua conta. Resumidamente, o bloqueio judicial acontece quando você tem uma dívida na justiça e o juiz autoriza que seus bens e contas sejam bloqueados por um sistema chamado Cisbajude para garantir o pagamento dessa dívida. E isso vale tanto para empresas grandes quanto para o MEI. Um exemplo de dívida que pode gerar um bloqueio é o não pagamento do DAS, o não pagamento de multas da Receita Federal, dívidas trabalhistas, por exemplo, um ex-funcionário que você tinha e que te processou, e até mesmo ações cíveis, como fornecedores ou dívidas de aluguel. Tudo isso pode ocasionar o bloqueio da sua conta devido à dívida do MEI. Porém, você precisa entender a diferença entre uma dívida administrativa e uma dívida judicial. Isso porque nem toda dívida gera bloqueio na sua conta. Enquanto a dívida ainda está na Receita Federal, ela ainda está na fase administrativa. E nessa fase, você pode procurar um contador para resolver o seu problema. Inclusive, nesse vídeo, eu vou deixar o contato de uma contadora que pode resolver o seu problema caso você esteja enfrentando esse tipo de situação. Somente quando uma dívida é judicial, ou seja, ela vira uma execução fiscal, é que o bloqueio pode acontecer. E aí, uma das perguntas que mais me fazem aqui no canal é: como esse bloqueio acontece na prática? O juiz envia uma ordem ao banco por meio de um sistema chamado Cisbajude. E ao enviar essa ordem, a sua conta é bloqueada automaticamente. Um ponto importante que você precisa saber é que o banco é obrigado a cumprir essa ordem. Um outro ponto importante é que isso pode acontecer sem o seu aviso prévio. Ou seja, o banco, ao proceder com o bloqueio da sua conta, não é obrigado a te comunicar, apenas quando você entra em contato com ele para saber por que a sua conta foi bloqueada. E nesse momento, ele te informa, geralmente te encaminhando o número do processo que objetivou o bloqueio da sua conta. E aqui vai uma grande dica de como você deve agir nessa situação. A primeira dica é entrar em contato com o banco e solicitar a ele o número do processo que motivou o bloqueio da sua conta. Com o número do processo em mãos, procure de forma urgente um advogado para que ele entre no processo e verifique se existe alguma irregularidade, se o bloqueio ocorreu de forma legal, proporcional e se existe algum erro que pode ser questionado no processo. Uma outra dica também é buscar o parcelamento do seu débito. Em alguns casos, parcelar a dívida pode ser o caminho para pedir o desbloqueio. Porém, eu vou citar aqui alguns erros que todo MEI acaba cometendo e que pode prejudicar ainda mais a sua situação. O primeiro erro é ignorar as notificações. O segundo erro é achar que o MEI é protegido por ser pequeno. O terceiro erro é usar uma conta de terceiro, porque isso configura fraude. E o quarto erro é achar que a conta será desbloqueada sozinha. E aqui vai uma dica bônus para vocês, pessoal. Hoje, com essa alteração trazida pela Receita Federal, muitas pessoas que são MEI estão sendo desenquadradas, ou seja, isso tem feito com que o valor do débito delas aumente ainda mais, fora que a forma de regularização também é modificada. Ou seja, se você tem uma dívida no seu MEI, busque regularizar o quanto antes, porque se o seu MEI for desenquadrado, isso vai fazer com que a sua dívida aumente ainda mais. Bom, é isso. Se você é MEI, fique alerta, cuide das suas obrigações, acompanhe o seu CNPJ e se tiver algum bloqueio, não fique parado. Gostou desse conteúdo? Então inscreva-se nesse canal para receber sempre informações como essa. Deixe também aqui o seu comentário, que eu estarei lendo e respondendo assim que eu puder. E se você tiver algum problema para regularizar o seu MEI, entre em contato comigo aqui pelo WhatsApp. O link
está aqui na descrição. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.